conheci Regina apenas no final dos anos 80, no Ateliê Livre de Pintura, no qual Dalva era a orientadora, né? E ela já chegou quase no fim, o ateliê já estava cumprindo o seu papel, né? Mas a Regina também já chegou pronta lá. Ela era uma pintora e uma desenhista primordial, né? Ela retratava sempre muito bem, desde moça, desde menina. Até um dia eu perguntei para ela, desde quando que você retrata, Regina? Ela falou, desde sempre. E então ela já começa assim, com esse realismo, pelo corte expressivo da máquina fotográfica. E depois ela vai largando esse realismo e vai pegando um expressionismo. Quer dizer, as pinceladas vão ficando mais expressivas, mais fortes, né? E a criatividade também se expande com o expressionismo. Ela é um ponto forte da geração 80 lá dentro de Mato Grosso, porque além do Gervani, do Nunes, do Adir, a Regina é uma figura de peso por causa de um realismo totalmente mágico que ela começou a fazer. Do realismo acadêmico, ela saiu para um realismo mágico, que foi de salto em salto, sabe? E a Regina foi uma pintora que cresceu a vida inteira, sempre melhorou, sempre melhorou. E ela sempre foi uma artista, assim, inquieta, de investigar muito a questão do suporte. Não só o óleo sobre tela, não só o acrílico sobre tela, mas a tela, o papel. E também utilizou muito exercício de madeira, molduras, sabe? Sempre ela trabalhou muito nessa ânsia de pesquisar e explorar. Eu digo para ela, dizia, você tem a pincelada de Van Gogh, aquela força de Van Gogh, mas o colorido de Gauguin, né? Que tem aquele colorido amplo, que finalmente ela assumiu esse colorido com muita sabedoria e técnica e sensibilidade. E com o tempo a Regina foi se tornando bastante livre, né? Ela era uma mulher bastante presa, né? A gente tem notícia que ela vivia muito em função da casa dela, né? Aí quando ela conheceu essa possibilidade de pintar na rua, visitar ateliê, aí que ela, decidiu dar uma virada na vida dela, né? Ela começa a distorcer as coisas, olhar com um ângulo diferente, um novo ponto de vista. Eu acho que ela foi um novo ponto de vista dentro da arte mato-grossense, sabe? Ela conseguiu enxergar por um ângulo que lhe pertencia, sabe? Que era dela. Ela desfez do imóvel dela aqui em Cuiabá, né, e de alguns bens também, automóvel, e resolveu ir morar na Chapada dos Guimarães, né? Lá naquele lugar, bem no topo, chamado Aldeia Velha, né? E ali ela se instalou e ali eu acredito que ali a Regina conseguiu fazer uma das melhores obras ainda, pintura ainda, né? De sua carreira, né? Movimentar as crianças, o movimento do carnaval com as crianças, né? Fazer fantasia para a meninada. Ela fez um trabalho fantástico em relação a isso, que isso eu fico até arrepiado de lembrar. Regina era um ser humano ímpar, muito guerreira, generosa e acreditava na arte mais do que tudo. A gente se falava todos os dias e eu ficava admirando todo o seu processo, mesmo com as dores, com os humores, os intempéries que ela jamais parava de criar. Ela foi tão guerreira que enquanto ela não achou que estava pronta para partir, ela lutou e produziu, e produziu. Produziu assim com gana, com vontade, deixou uma exposição pronta, deixou uma
uma vida escrita, seus poemas, as suas verdades. Não vivo no raso, nem nado em cardumes. Me assustam os rebanhos. Na primeira oportunidade, decidi meu caminho. É fantástico quando você percebe que você está deixando manifestar, porque ele vem trazendo o novo. Então, se você está num processo criativo, você pode saber que vem novo. Vem o novo, porque você se permite. O interessante é entender a natureza da Regina, né? De onde que surgiu esse tesouro inestimável, que é uma produção dela, que a Regina produziu muito, não só pintura, né? Ela era compulsiva, ela era uma pintora compulsiva, pintava muito, né? Então ela tem uma produção bastante extensa, ainda que realmente precisa ser curada. E numa dessas idas na casa da Regina, ela propôs pra gente, dos vizinhos, amigos, de falar assim, olha, cada um pega um pincel aí, vamos fazer alguma coisa. E eu tenho uma imagem na minha cabeça que é a minha e do meu irmão, eu até tinha dado para ela isso. Ela ficou com isso. Era eu e meu irmão abraçados, né? Aí eu fiz um esboço assim muito rápido da coisa, com as cores todas. Ela ficou toda maravilhada. Ela falou assim, não, você vai ficar aqui comigo, você vem para cá os finais de semana para a gente começar a pintar. Talvez ela tenha visto em mim uma coisa que eu não via, eu mesmo não via. Então ela tentou jogar isso para fora, né? Acho que a exposição toda, Metamorfoses, ela teve uma importância para mim, porque eu estava vivendo um momento não muito fácil da minha vida, quando eu me deparei com essa exposição, porque eu me reconheci ali no meu próprio processo de metamorfose, de transformação, e também a partir disso pude repensar algumas coisas da minha vida, inclusive no meu caminhar criativo também. Isso representou para mim um marco e uma oportunidade de repensar a minha própria trajetória a partir do processo criativo e da trajetória da Regina Pena. Depois de 2010, eu não sei muito bem, ela fez uma exposição na Chapada dos Guimarães chamada Meu Lugar no Mundo. E eu fiquei encarregada de fazer o catálogo dessa exposição. Ela estava vivendo na Chapada, muito feliz naquele espaço, mas eu percebia que ela já não estava muito bem de saúde. Ela teve seu apogeu, sua lua de mel, um espaço, né? Produziu coisas maravilhosas, mas com o tempo a vida dela foi crispando ali com aquele ambiente, né? Ela foi adoecendo, né? Até que chegou um momento que ela teve que ser quase que resgatada pela família, né? E retornou para Cuiabá, né? E ela me falou da dificuldade dela, que ela iria parar de pintar porque ela não tinha mais condições, porque ela estava perdendo o movimento nas mãos, né? Como ela tinha parado de pintar manualmente, um dia, antes até dela comprar o iPad, ela me mandou um poema em homenagem ao centenário da Biblioteca Estevão de Mendonça, por e-mail. E eu fiquei espantada com o poema, porque o poema é maravilhoso. Está publicado no livro dela. Na superfície das águas, o pescador de quimeras alicia almas. Atravessa o dia com a linha na água, aguardando a boca das palavras. O bote desliza silente entre o entardecer do céu e o anoitecer do sarão. Por fim, um pensamento é fisgado num cardume de letras. E eu disse para a Regina, eu falei, Regina, já que você está escrevendo, então nós vamos publicar um livro de poesia. E eu procurei incentivá-la a escrever, e ela continuou me mandando os poemas, eu fui reunindo os poemas que ela me mandava a cada dia. Porque aí eu já tinha não sei quantos poemas já prontos quando eu liguei para ela.
Aí depois foi até 80. Mas isso tudo porque eu não podia mais pintar. Minha tia não teve filhos, né? Então ela sempre foi muito próxima dos sobrinhos, das sobrinhas. E nós tínhamos uma relação bem interessante. Nós íamos muito na casa dela, e minha irmã e eu, e ela contava histórias, ela adorava inventar histórias pra gente, e a gente ficava deitada na rede, e ela, entre os quadros, né, entre as pinturas, ela contava histórias. E aí, quando publicou o livro do Voo Solo, para minha surpresa, quando eu abri o livro, tinha lá uma gravura que ela fez na rede, né, das crianças na rede, e aí ela fez esse poema. Rede de embalar sonhos, num vai e vem de modorra, serve de leito pro índio, sustenta segredos de alcova. Que mãos fizeram essas redes? Rio abaixo, rio acima, vem de suas barrancas, de uma morada sapê, delicados traçados de cores da tecelã benzedeira, estampas de onças, araras e flores, rede de pequenos e grandes balanços, de sentar as três lado a lado e contar divertidas histórias, até o momento do espanto. Eram todas inventadas, daí os risos e gargalhadas. Era assim quando elas eram crianças. E era assim mesmo. Ela sempre contou muitas histórias e minha irmã e eu adorávamos ouvir as histórias dela. Eu fiz um poema para o Engazeiro, porque um dia de outubro eu vi ele todo florido, branco, igual neve, e batia a brisa e aquela florzinha branca ia caindo com o vento, sabe? Forrou o chão de um tapete branco. Eu falei, eu não vou fotografar, porque essa imagem vai ter que ficar no meu coração. Aí eu inventei do engazeiro, do sinimbu, no galho. O galho ia debruçando, mas na verdade era eu. Meu braço que ia... O meu lado esquerdo ficou esquecido. Eu só podia andar de bengala. Num território concreto, um preguiçoso engazeiro adoleceu seu tronco pendido justo a um palmo do chão. A cada estação do tempo, debruçou-se mais lascivo, feito um sinimbu num galho. Numa quebra lunar, em plena maturidade, floresceu todo nevado, apinhado de vazios. Antropofagia. Ante gesto tão generoso, deleitou-se a guardiã de fronteiras. Quando já tínhamos uma quantidade suficiente para fazer uma publicação, eu lancei o desafio. Ela já estava fazendo ilustrações digitais, né? Eu falei, Regina, agora nós vamos ilustrar esses poemas, né? E aí nós passamos 2 anos, Laércio, porque nesse processo ela mudou-se para uma clínica no Paraná, mas nós tínhamos o contato direto. Então ela, às vezes em uma semana ela fazia um desenho, às vezes levava 2 semanas para fazer o outro, às vezes em uma semana ela fazia 2 desenhos e ela ia me mandando. Que ela não teve mais essas condições devido a algumas degenerações. E ela, em vez de desistir, encontrou uma outra fórmula, que foi criar virtualmente gravuras digitais.
meu estranhamento foi tão grande, a falta que eu senti da pintura foi tão grande, que eu não prestei muita atenção. Até que o volume foi crescendo e a coisa amadurecendo, que não tinha como você ficar indiferente desse processo criativo. Extremamente contemporâneo. Chegou um momento que ela não podia mais nem ficar sentada, era meio emborcada. Naquilo ali ela dava continuidade aos seus processos. E com muito pouca orientação, ela mergulhou nesse processo de uma forma espantosa e aprendeu a manipular o software e a fazer os desenhos todos. E ela foi evoluindo nesse processo, nesse software, com muita rapidez e foi muito bacana. Eu fiquei encantada de ver, era uma explosão de cores, era bem diferente, até os temas muito diferentes dos que ela usava nas telas. Porque ela conseguiu usar e fazer um trabalho muito especial de um expressionismo forte, né? E a figura humana sempre assim na questão principal. Ela trabalhou assim vários gêneros, a mulher principalmente, né? Eu acho que a mulher gritava dentro do peito da Regina, né? Ela tinha um olhar especial da questão feminina. Inclusive a poética, a delicadeza de alguns trabalhos trazem o arquétipo do feminino, né? Então eu acho que o trabalho dela é uma concretização de tudo isso, né? Principalmente nessa área digital. Todas as Reginas Penas que ela tinha que desenvolver, que talvez demorasse mais tempo, com a arte digital se tornou mais veloz, e ela conseguiu fazer uma obra espetacular, se tornando, sem dúvida alguma, uma das maiores expressões da arte mato-grossense. A tia era muito intensa, né, Lécio? Quem estava próximo, quem a conhecia, sabia disso. Ela vivia tudo com muita intensidade, tudo era muito forte nela, né? Eu lembro da Ruth, quando a Ruth escreveu o texto da exposição Metamorfoses, que a Ruth escreveu, Regina é uma artista titânica. E é isso mesmo, porque ela era de uma intensidade, de uma grandeza, né? E do que ela queria mostrar, tudo, não tinha nada nela era superficial. Tudo dela era muito profundo, muito intenso, né? E ela sempre quis mostrar essa intensidade nas relações dela, no trabalho dela, em tudo na vida dela. É um estado de libertação total. E isso eu falei para a Aline Figueiredo. Eu falei, Aline, eu tenho a impressão que eu cheguei num momento de uma libertação tão grande que eu imagino que é isso que todo artista quer atingir. Eu imaginava isso, sabe? Falei, gente, é esse estado que eu queria para mim. É isso que eu queria para mim a minha vida inteira, que eu busquei isso. E o prazer meu agora é muito, muito grande. Aí eu quero desenhar minha cadeira de roda. Eu quero, sabe, colocar flores, folhas de cróton, que eu me encantei aqui no fundo da casa. Na verdade, quer dizer, a Regina é uma pintora que ela tentou trazer o cotidiano na pintura, né? Trazer as cenas do cotidiano, seja da paisagem, seja da janela dela em Chapada dos Guimarães, seja de montanhas, árvores, vasos, né? Potes, detalhes da casa, como flores, um vaso de orquídea, e as pessoas sempre ali por perto, né? Ela tinha uma vontade de trazer o popular para dentro da arte dela. E aí ela conseguiu uma coisa, na minha opinião, muito difícil na arte digital, que foi trazer as camadas, né? O translúcido. A gente consegue ver que ela parou para trabalhar na obra digital dela, fazendo várias camadas, né? Tem todo um esforço, um labor do artista ali produzindo essas camadas. Não é algo que só passa
uma vez e está pronto. Não, ela se debruçava para cada obra que ela produzia, mesmo sendo arte digital. E de sacar a ferramenta, né? Ela migrar do gesto com a tinta, com o pincel, para o gesto numa plataforma digital, né? Então, acho que a Regina ela ensina muito sobre essa coisa da arte e da tecnologia. Porque se ela estivesse numa situação de vulnerabilidade física, emocional, né, e de saúde, e ela não tivesse essa competência, essa maestria que ela já tinha anteriormente, ela não conseguiria dar esse salto. Porque quando ela dá esse salto com todo o know-how que ela tem, né, de paleta de cores, de traços, de assuntos, né, porque ela traz dentro desse acervo de obras digitais dela mais de 50 temas que ela trabalhou esses 50 temas, né? Que ela criou séries, não foi um quadro, uma imagem, e isso se desdobrou em 50 assuntos. Não, ela olhou para todos esses assuntos e fez isso com muita competência. Então, eu acredito que era preciso que fosse um artista maduro, sabe? E ela tem um estilo próprio dentro da arte digital, porque ela teve que fazer algumas transformações, adaptações. E essa pintura é assim muito interessante porque tem uma distorção e uma quantidade de retalhos de cores, né, que a arte digital proporcionou para ela, com riscos, rabiscos. Aquela força do pincel passou a ser como uma ponta seca, né, dentro da arte digital. Ela, às vezes, dá a impressão que não é digital, que vem da gravura em metal, que vem de chapas coloridas, né? E então isso é encantador dentro do trabalho dela. Mas eu fico imaginando a Regina, a forma do desenho dela e como é que ela passou esse tempo todo numa cama. Né? Mais de 6 anos, né? Mais de 6 anos, não lembro exatamente o período. Ela tinha uma parede para ela ver, pouco uma janela, né? Eu até fiz um negócio de passarinho para ela pendurar lá na árvore, botar comida, levar comida para passarinho. Todo mundo tem medo, né? Quando a morte chega, né? Ou começa a chegar, né? Pelo menos a gente percebe isso. Mas a Regina, ela era bastante tranquila, né? Até um certo momento ela foi muito tranquila em relação à doença dela, né? A situação que ela chegou, né? Ela dava show aí, né? Dava um bom exemplo aí de virtude, né? De força, de fé, né? Acho que a arte contribuiu com isso, né? Se é artista, ele não tem medo. Essa palavra não existe. Por quê? Porque ele vai de cabeça, de coração, vai com tudo. Ele se entrega, ele fica obsessivo. Porque ela era muito forte, muito forte. Ela lutou muito porque ela queria muito viver. Apesar de toda, né, a dificuldade, ela já no começo, depois não conseguia mais andar, foi para a cadeira de roda e depois ela não conseguia mais ficar nem na cadeira de roda e ainda assim ela resistiu e ela dizia que era a arte que fazia ela querer viver. Ela também foi compulsiva nessa produção, né? Porque o tempo, ela teve que lutar contra o tempo, né? Ela quis fazer tudo que ela podia fazer, tudo que estava na imaginação, tudo que ela fosse capaz. Isso é lindo. Não acaba nunca. Eu sei que não vai acabar. Nem que eu morra depois.
eu sei que vai estar aí, entendeu? Que um dia as pessoas vão lembrar, quem sabe?